moçada, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal. Bem, é isso. Mais um episódio do One Break Podcast para a gente bater aquele papo sobre carreira, sobre a vida, sobre o mundo corporativo. Certo, Thiago? É isso aí, Chicão. E antes da gente anunciar o nosso convidado... Boa. O que você vai falar? Por favor, sigam a gente no canal One Break Podcast, tanto no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, no Amazon Music e no Instagram. Certo, Chicão? Pô, divulguem, Dê espalhem like, isso aí. compartilhem, inscrevam-se, pessoal, para vocês receberem o sininho, beleza? E aí, Chicão, Ótimo. quem que é o convidado especial da noite aí? Hoje a gente tem uma pessoa de marketing que tem uma experiência fantástica na área de marketing. Boa. Eu acho que vai ajudar muito, trazer um conteúdo aí bacana nessa área e a gente vai aprender muito aí também, Thiago. Hoje a gente trouxe o Andrei. Andrei Cabral. Andrei Cabral. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Chico. Obrigado, Thiago. É uma honra estar aqui com vocês. Imagina. Parceiros de longa data, de trabalho. Eu tava falando com o Chicão hoje, viu, Andrei? A gente... o bacana de estar fazendo o One Break é o prazer de conhecer cada vez mais, de chamar pessoas que a gente admira, igual você, por exemplo, e bater um papo. Isso é enriquecedor, né, Chicão? Nossa, demais. É o propósito do nosso podcast, né? Passar esse conteúdo profissional das pessoas, que é super interessante. É isso aí. E para dar início, aquela pergunta, né? Como é que você foi parar em marketing? Vamos lá, Chicão, Thiago. Uma ótima pergunta, né? Primeiro, eu jamais imaginei toda a minha carreira, onde que eu cheguei. Primeiro, quando estava no terceiro ano colegial, eu queria ser militar. Boa. Sabe, militar. Queria ser, de fato mesmo, seguir uma carreira militar, ser oficial da Polícia Militar, ou da polícia ou dos bombeiros, né? Estudei para isso. É mesmo? Dediquei e entrei na prova teórica, depois fiz a prova prática, né, de exercícios, médica e bombei na psicológica. Eu falei, caraca. Falei, não, vou tentar de novo. Tentei 2 vezes. Mas aí já era onde? Exército? Não, aí era a Polícia Militar. Ah, Polícia Militar. Barro Branco, eu queria ser... mesmo. Não, era pro Gemba, valendo. Não, exatamente. Eu queria ser oficial da Polícia Militar. Então, esse era... Desde os 16 anos, decidi, falei, vou seguir carreira militar. Carreira militar, tentei o exército, não consegui, falei, não, vou tentar na polícia mesmo. Pô, mas sua estudar... mãe não fala pro meu filho, polícia? Não, mas aí tá a questão. Assim, no sentido de que é perigoso, né, gente? Não, mas no fundo eu queria ser bombeiro, né? Ah, tá. Bombeiro, eu queria ser formado na academia, são 4 anos. Aí você sai como subtenente, tenente, primeiro-tenente, capitão, major, coronel. E essa era a minha ideia, esse era meu plano. Então, eu estudei para isso. Tá bom, Gabi, o mic dele? Beleza. Bora, André. Aí tentei uma vez, estudei, passei, só que bombei na psicológica. Falei, caramba, o que será que foi, né? Errei. Em vez de salvar, você quer matar só? Não, mas aí fui fazer de novo, insistente. Passei na prova de novo. Aí passei na prova, passei na médica, passei na física, bombei de novo na psicológica. Eu falei, caramba, é impossível, né? E aí, como vamos resolver essa Vamos resolver isso, né? Eu já sei. Meu sonho de ser vamos resolver tomando uma... Vamos tomar uma. Uma cervejinha aqui. Vai falando, André. Boa. Aí, eu depois fui pegar o feedback, né? Pô, mas por que... Da onde que eu errei? Qual foi o passo na entrevista? Era um monte de prova, né? Aí até é uma dica, né? Assim, eu tentei ser algo que não era nesse lado psicológico da prova, né? Obrigado. Porque algumas pessoas falaram, você quer ser militar, ter uma carreira militar? Seja firme. Então tudo se perguntar, não, é isso, eu faço, beleza. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Exatamente, sim, senhor. Sim. E no fundo eles queriam ao contrário. Porque você se torna um militar firme dentro... No percurso da viagem. Isso, se eu já estava sendo... Desde o início? Desde o início, falou, não, pá, esse cara tem um DNA muito complicado, né? Já vamos tirar. Eu sempre desconfiei, Vai Thiago, ser fuzileiro. Eu sempre desconfiei isso aí também. Então foi isso a minha história, aí depois falei, cara, desisti, já sei que não vai dar certo mesmo. Entendi. Você não chegou a passar, né? Você foi reprovado. Foi reprovado. Eu cheguei a dormir uma semana lá, fazendo todas as provas, tudo mais, aí cortaram.
Entendi. Entendo. Aí falei, cara, vou ter que fazer a faculdade. E minha segunda opção, veterinária. Olha, Eu vou fazer veterinária. tá ali, próximo, tá ali, né? Tudo a ver, né? Gosto de animal. 17, 18 anos. Tenho 3 cachorros em casa. Falei, vou fazer veterinária. Entrei em Pinhal. Só que tinha que morar fora, tinha que pagar a faculdade. E meu pai, nesse momento, estava desempregado. Eu já tinha 2 irmãos fazendo medicina. Aí foi uma decisão minha mesmo. Falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo porque já tem... Meus irmãos estão se formando, então eu vou desistir de veterinária. Tinha entrado, tinha pago matrícula. Vou tentar PUC. Vou fazer PUC à noite, arrumar um emprego para mim e vamos seguir a vida. A vida normal. A vida normal. Aí ia fazer o quê? Aí falei, cara, olhei tantos os cursos, né? Direito, engenharia. Falei, vamos fazer marketing. Mas assim, aleatoriamente. Aleatoriamente. Aí, vamos ver o que vai dar. Marketing. Opa. Entendi. Saúde. Um brinde, viu? Cheers. Valeu, André. Muito Valeu. bom ter você aqui. E aí, assim faculdade foi, de então. marketing. Então, exatamente. Aí entrei à noite, já com a meta de arrumar emprego durante o dia. No primeiro ano já fiz uns bicos em agência, pesquisador de aba 4. E no segundo ano de faculdade consegui um estágio. Uma empresa chamada Daruma Tech, ela tinha uma filial em Campinas. Daruma é uma empresa brasileira e japonesa, né, que fazia aqueles orelhões, lembra? Os Ô, famosos André, você orelhões. é de Campinas, não? Não, sou de São Paulo. Você é de São Paulo. São Paulo, mas eu já morei em São Paulo, já morei em Sorocaba, já morei em São José. Aí meu Nossa. pai sempre flutuou Ah, nas teu cidades. pai que fazia isso aí, fazia. vocês acompanhavam ele. Entendi. Ele sempre mudava de emprego e tudo mais e foi parar em Campinas. Ah, entendi. Aí nesse período que casou no sentido de Daruma. E Daruma, você? de estar na faculdade e tudo mais. Aí meu pai acabou mudando também de Campinas, foi para uma outra cidade e eu fiquei, Aí você arrumou um falou. emprego. Sim. Aí eu já estava no segundo ano de faculdade e tudo mais e segui. E arrumei estágio. Aí que começou o marketing. Aí que eu fui entender o que era, tudo mais. Então, assim, você viu que foi jamais foi um sonho de criança. Sim. Jamais foi minha primeira nem segunda opção, foi terceira. Mas Nossa. depois que eu entrei, conheci, arrumei emprego, o segundo ano de estágio, aí que eu fui conhecendo e amando a profissão, né? Mas, assim, e bom, né? Porque que bom que você caiu no marketing, porque você tem anos de experiência na área de marketing de grandes empresas, das multinacionais, então, de segmentos diferentes, segmento de bebida. E isso assim, pelo que a gente conhece, o seu profissionalismo, né, nessa área foi, assim, você fez muita coisa que a gente vai bater papo aqui, né? Ô, Andrei, pergunta, por que a gente acha que a galera do marketing só se diverte, cara? Porque é sempre coisa legal, né? A gente mexe, Chicão. Por que a gente acha que a vida é mais fácil? Não, mas Tem o ditado, né? Porra, eu devia ter feito marketing, cara. Mas é bem por aí. Se você pega geralmente o pessoal de finanças, de administrativo, são mais números, coisas mais sérias. Sim, né? Aí sim. você pega a galera de vendas, sempre tem uma briga com o marketing. Uhum. Fala, porra, eu que vendo para vocês gastarem. No fundo não é gastar, é investir, né? Uhum. Então, é investir na ponta, em comunicação, em merchandising, Ação. tanto em ação, em eventos, em atletas, em espaço cultural e etc. Então, no fundo, assim, todos andam juntos, mas são caras diferentes, né? No sentido de, quanto isso que marketing são coisas legais, finanças são números, né? Que é tão importante como o marketing. Vendas é uma pegada mais ponto de venda, né? Tem que conversar os caras, vender, vão bater meta, diaba 4. Então é isso, é sempre isso. E o marketing sempre tá para aloprar as Mas coisas. É que vocês não eram de marketing, né? Então vocês têm essa visão, né? É. Porque para nós que éramos de marketing, de eventos e tudo mais, isso já é natural, né? Então eu falei, pô, mas o cara tá falando que eu tô numa festa, caramba, mas eu estou trabalhando numa festa, né? Aí que está o X da questão. Por isso O Aquilino que o diga, né? o Aquilino que o diga. Por isso que eu lembro na época de várias, tanto Souza Cruz como Red Bull também, tivemos várias pessoas que se perdem nesse período, né? Porque eu acho que é tudo magia, glória, ai que delícia, nossa, festa, Se a poder, cabeça é fraca. cabeça é fraca e erra tudo, não é, cara? O marketing, independente da ação, que nem aqui, assim, você tem que ser profissional, tem que ser profissional. Você está Sim. sendo pago para isso. Alguém vai Sim. te cobrar. Sim. Cobrar
tanto o seu perfil, sua realização, seu conteúdo, sua ação e o resultado da ponta. Sim. Independente se seja legal ou não. E quem vê por fora, imagina, pô, é tudo festa. Não, não é, né? E mesmo que não tenha alguém para te cobrar, a primeira pessoa você que mesmo, é né? você mesmo. É, É você mesmo. mesmo. Cobrar de você a excelência no seu trabalho. Mas eu né? já vi muitas vezes, puta, devia ter estudado marketing, cara. Mas é que marketing tem assim associada a muita criação, ser criativo e tal. E faz todo sentido, né? Porque quem tem finanças tem um lado de pensar mais racional, né? exatamente. Que é resultados, que é números, etc. E tal. E marketing tem que ser criativo, tem que tirar ali fazer um evento diferente, diferente de tudo que alguém já viu, né? E aí você citou aí a Red Bull, que você trabalhou muitos anos na área do marketing da Red Bull, quando a Red Bull acho que iniciou. Você, é verdade essa história, ou Helena, que você é o funcionário número 1 da Red Bull quando 001. ela começou aqui no Brasil? Eu fui o 001. 001. Pô, conta aí, como é que é isso? Porque é bem complicado, Então, assim. deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? Então, eu arrumei o estágio no 2º ano, fiz até o 4º ano. Aí me formei, e logo quando me formei, a Souza Cruz fez um painel dentro da PUC, procurando novos futuros talentos. Aí acabei dando sorte de entrar. Vou dizer sorte porque, cara, 3 anos de estágio era muito pouco. E eu trabalhei 5 anos na Souza Cruz. Bem também. Então, bastante. e nós estamos falando de quase 30 anos atrás, né? Então, foi de 90... E era uma época que podia tudo, né? Exatamente, podia tudo. Então, o Glamour, assim, tinham várias empresas legais de marketing, de ações, de visibilidade, e a Souza Cruz fazia parte disso. Então, tinha Hollywood motocross, Hollywood jazz, Hollywood rock, tinha um espaço maior para a área de marketing, né? Porque não, e podia, como o Thiago falou, podia fazer tudo. Liberado, cara. né? Então, eu flutuei em várias áreas dentro do marketing da Souza Cruz, bem legais. Desde ações em ponto de venda, onde tinha que montar, naquela época você poderia montar um espaço no caixa de comunicação de cigarro, porque as empresas de cigarros investiam realmente no caixa. Então, você tinha equipe disso, tinha equipe de sampling, que entregava Incrível, os cigarrinhos. Né, cara? E o pessoal, de cigarro, Chicão. Olha, eu não sabia e isso. fazia isso direto. Você falou, pô, e viajava muito para Campo Jordão. Curtia praia, muito, né? com A vida bonitas, de marketing. era maravilhoso. Ficava no hotel, tudo mais. E você fazia sampling de cigarro dentro do bar, da balada, você trocava cigarro, então podia fumar. Então foi um período de 5 anos que eu fiz muita coisa, tanto de PDV, de ações de sampling e tudo mais. Imagino que aprendeu também, porque a sua primeira experiência, então, na área de marketing foi na Souza Cruz. Não, foi a segunda. A primeira foi na Daruma. Mas ali eu cuidava mais na área. Não existia. No fundo, foi criado um jornal para vincular internamente na Daruma e para os distribuidores. Então, você fazia a comunicação. Eu fazia, no fundo, eu era um estagiário de marketing, mas era mais um estagiário de comunicação. Sim. Então, criava press release para mandar para a imprensa, criava um jornalzinho, cuidava de feiras. E você foi tendo gosto pela coisa, fui conhecendo o que você falou, fui aprendendo, conhecendo, e falando, cara, não interessa isso. E nesse período de faculdade, sempre lembrando isso, estou falando de 30 anos atrás, né? Não agora. Sim. Agora é fácil falar de marketing e tudo mais. Na minha turma, que eram 80, 70 queriam ir para agência. Então, assim, criação, né? Criação, porque naquela época a áurea de Washington Oliveto, DPZ, então, uma magia da criação. E eu falei, cara, se todo mundo vai para cá, eu vou para o outro lado, né? Vou tentar a empresa, porque ser algo diferente. E as empresas estavam começando a contratar as pessoas de marketing. Eu lembro quando eu fiz em Campinas, só tinha Campinas, no estado de São Paulo, hein? Sim. Tinha Campinas na PUC, USP e SPM só. Nossa. Hoje em dia você tem... Todos os lugares tem. Então, todos, naquela e várias, né? Vários tipos de marketing. Vários. Você se forma de manhã, à noite. Então, era muito cru ainda o marketing, entre aspas. Então, eu falei, eu vou seguir por empresa. Já arrumei estágio, fui para Souza Cruz. Eu fui aprendendo e gostando. E é apaixonante, né? Sim. Aí depois, eu deveria ter feito marketing. Mas aí que tá, né? Você, desse ponto, você está na Souza Cruz. Como é que você surgiu a Red Bull? Então, vamos lá. Empresa multinacional, que nem a Souza Cruz, né, que pertence à British American Tobacco. Isso. Sempre tinha vários painéis você está aqui, você vai crescer, vai surgir uma vaga de
de gerente, eu participei de um painel e não fui aprovado. Aí eu falei, cara, eu vou procurar o meu caminho. Vou pro mercado. Vou pro mercado. Falei, tentei, mas vou procurar. Aí surgiu, fazer entrevista para a vaga na Red Bull. Eu nem sabia que era Red Bull. Não tinha a mínima ideia que era Red Bull. Não existia no Brasil. Só existia Flash Power e Flying Horse. Aí, na verdade, ninguém sabia o que era energéticos. Não, a gente não está era. falando. já estava entrando. A gente está falando Você de falou 99, Flying Horse, 1999. 98. 98. Porque no fundo eu entrei na Red Bull em dezembro de 98. Então, Não, ninguém sabia, ninguém todo mundo sabe achava que era droga. Que bebida é essa? Que É é isso? refrigerante, não é? Não tinha essa E tem um informação. caso bem legal, porque isso que eu falo, eu explico muito para minhas filhas, isso, cara, em alguns momentos da sua vida você tem que tomar decisão. Certo ou errado, mas toma a decisão. Pense, analise, né, veja o mercado, veja tudo, fala, eu vou seguir por esse caminho. E nessa época eu já estava 5 anos na Souza Cruz, então eu não conseguia aquela vaga, aquela oportunidade, mas iam surgir outras. Mas aquela você ficou frustrado. Eu falei, cara, falou, vou procurar. Mexeu com você. Falou assim, mexeu, olha, deixa eu agora procurar. não gostei, vou atrás. Aí surgiu na Red Bull, não sabia que era, fui fazer entrevista numa agência, depois fui falar com um austríaco, um venezuelano, os caras não falavam nem português direito. Eu também dava aquelas enganadas no inglês, tudo mais, e surgiu a vaga. De marketing, eu entrei como auxiliar de marketing. Cara, pra você ver como a Red Bull é uma empresa de marketing mesmo, que tem um produto, né? O primeiro funcionário foi um auxiliar de marketing. Não, Aí entrou eu e uma menina. Então, logo depois entrou a gerente de branding, porque a Red Bull, sabe, valoriza muito a marca. Então ela foi responsável de branding e eu era de marketing. Só que aí, o que aconteceu? Eu falei, mas o meu cargo na Souza Cruz era maior, é coordenador. Só que o salário da Red Bull era melhor. Eu falei, cara, eu não estou aqui para cargo, eu quero o salário e estou vendo também que essa empresa vai ser grande. E uma coisa que eu falei antes de tomar a decisão, né? Eu lembro que eu expliquei para o meu pai, ainda morava com meus pais, né? Falei, pai, estou 5 anos na Souza Cruz, 11 mil funcionários, uma carreira sólida ali, e surgiu uma vaga de uma empresa. Como chama a empresa? Red Bull, Blue. Que porra é essa, né? Falei, não, pai, Droga. é uma empresa austríaca, Falei, caramba, mas tem quantos funcionários? Falei, não, eu vou ser o primeiro. Sou um. Mas onde que é o escritório? Não tem escritório. Falei, mas você vai sair de uma empresa consolidada, assim. Que tem você presença tem uma carreira, de mercado, presença tudo de mais. mercado, volume grande de funcionários, de venda para uma empresa que você nem conhece. Falei, cara, eu vou porque eu acreditei nos sonhos do Otto. Que era o gringo diretor. que Falei, estava cara, ele vendeu tão bem isso para mim. Falei, Aí peguei todas as minhas fichas, pedi demissão da Souza Cruz e fui para a Red Bull. Aí a Red Bull não tinha nada. Eu lembro que... Aí, por que eu entrei na Red Bull? Porque eu tinha um histórico de várias áreas do marketing dentro da Souza Cruz. Então, eu já tinha feito sampling, que a Red Bull tem sampling. Isso. Tinha feito merchandise dentro da Souza Cruz, em ponto de venda, e a Souza Cruz também. A Red Bull também. Red Bull também, desculpa. Eventos, Hollywood Rock, Calton Move, Calton Jazz, que a Red Bull adora eventos também. Só não tinha atletas, que a Red Bull tinha. Aí o cara falou, você tem um background interessante. Quer vir? Eu vou, claro. Sim. Aí postei todas as fichinhas e fui para lá. Aí, o que eu comecei a fazer na Red Bull? Você falou, mas primeiro funcionário, não tem escritório, não tem porra nenhuma, o que você vai fazer? Eu lembro que eu fiquei 6 meses mapeando o mercado. Mapeando. Ele falou, o estado de São Paulo, o estado, principalmente o Rio de Janeiro, né? Vai em tudo que é balada, tudo que é bar, restaurante, eventos, ver o que está acontecendo, quais são as marcas. E toda semana eu viajava com o meu carro, não tinha nada, e toda segunda eu voltava, ia para o hotel, onde que o diretor estava, e apresentava para ele o resultado. Tem isso, Ribeirão assim, tem número de vendas, esse é o volume, são essas marcas, são esses eventos, tal. Ia fazendo isso. Que escola, hein? Intuitivamente, Entendeu? Intuitivamente você tinha todas as características que a Red Bull exige, ou é o mundo da Red Bull, que seria, porque você
olha só que audácia sua, né? Nessa tomada de decisão. Você sai de uma empresa estabelecida, né? Para uma que você não existe, praticamente. Não existe. E né? não existia, né? É uma empresa que não existe, está chegando, tem um só produto e que ninguém conhece. Mas eu vou. Então, assim, essa decisão olha, é bastante audaciosa, eu diria. Não, foi muito audaciosa. Eu tinha 28 anos, né? Já não era garotinho. Não, já não era garotinho, mas eu tinha que tomar, sabe aquela viradinha de chave, assim? Mas você acreditou Eu acreditei, então foi isso. Então, na proposta deles. poderia dar errado, Sim. mas como poderia dar certo. E deu certo. E deu certo. E deu certo. Então foi isso, foi uma evolução E aí? enorme. Mas aí teve escritório... Não, aí que começou. Então teve esses 6 meses aí de conhecer o mercado, mapear o mercado. Então, aí a Red Bull foi, nesse período, não tinha escritório, mas tinha a Madasa, que era distribuidora de produto. Isso. Então, chegava o produto Lá na Madasa. já na Madasa e eles vendiam. E a Red Isso. Bull começou a preparar o mercado. Ainda não tinha a Red Bull do Brasil, né? Não tinha A Red Bull do subsidiária. Brasil ainda. Aí começou a preparar. Primeiro a Red Bull queria saber aonde que ela iria entrar, né? De fato. Como que é o mercado, São Paulo, Rio, se entra primeiro em on-premise ou não, se faz sampling primeiro, se entra com eventos e tudo mais. Então foi crescendo. Então aí nesses 6 meses surgiu o primeiro escritório, assim, que de fato não tinha ninguém de facilities, eu tinha que comprar as coisas do escritório, colocar a privada da Red Bull ali para Montar ela. montar. Então assim, foi tudo do início, foi do zero, né? Já foi ali na Rua Iguatemi ou não? Não, foi Rua Tabapuã. Na Tabapuã? Tabapuã. Do lado. Tabapuã 165, é pertinho. Então aí que tudo começou. E eu fui conhecendo a Red Bull, fui conhecendo o marketing da Red Bull, a cultura, a filosofia, porque tinha o austríaco, né, que era o report direto para o austríaco, e ele tinha esse conhecimento muito grande, né, da Red Bull. Então eu falei, caramba, essa empresa é... E logo depois, já em 99, já me mandaram para a Áustria. Imersão fodida imersão, também, né? eu lembro que o diretor de comunicação, de marketing, foi ensinar a montar tenda, ele que foi lá, pegou a marretona, falou, vem cá, vou Que mostrar era uma aqui treta do na caramba. neve, lá, Não, esse é o espírito, 5 né? graus negativos, falou, vou te mostrar aqui como que monta a tenda. Pá, pá. Então, assim, aí quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, meu, o negócio é sério mesmo. Aí era todo histórico isso, ó, viu tudo que está acontecendo aqui na Europa? Nós vamos fazer no Brasil. Então a gente quer que você faça parte dessa construção de marca, construção do marketing e tudo mais. Aí você já sabia que ia dar certo, né, cara? Não, Quando conhece uma estrutura dessa... Não, e tem aquela conciliação de ideais também, né? É. De audacioso, a empresa super pensa grande também, Sim. né? Quer ser sempre de fazer coisas diferentes de todo mundo. E né? muita gente não sabe que a Red Bull não tem fábrica, né? Tudo produzido por um terceiro. Fui conhecer a fábrica. A Haut. Né? A Haut. Eu conheci o Otto também. Ah, você conheceu? Ele me entrevistou também. Então você trabalhou um período. Trabalhei um período. Depois ele Você, saiu, né? Você era funcionário quanto, Chicão? Ah, não. Eu entrei uns 5 anos depois do Andrei. Nossa, 5 anos depois Não, do Andrei. 5. Não, 3 anos. 3 anos depois de você. Caramba. Muito... Então Mas- foi isso. A Red Bull foi construindo. Aí eu fui entendendo melhor a Red Bull. Fui conhecendo as áreas de marketing, DNA, né? DNA. Aí, meio automático, eu fui caminhando para a área de eventos e atletas, né? Ah, sim. Eu falei, cara, eu lembro quando a Red Bull- on-premise, né? A Red Bull tinha aqueles lances que não podia de falar de jeito nenhum, né? Que era animais até hoje, né? Luta. Golfe, tênis, É. tem pessoal de tênis, HT, É. podia ver. E futebol era um deles, né? Que não podia falar também, né? Mas Incrível, né, cara? incrível também, porque você foi para o lado certo, lá, a área de eventos, né? Porque É. a Red Bull vende o Red Bull, mas faz eventos de Especialidade de eventos, né? eventos, né? E eu imagino assim, na área de marketing, o trabalho que deve ser cada evento. A realização, sei lá, o que tem que fazer, pesquisar, a execução e os cuidados, porque os eventos da Red Bull são um pouco, como é que eu vou dizer? Gigantes. Não, Diferentes, peculiares. precisa de muita portaria, autorização. Não, a Lê tem falou aquele- aqui do Air Race. E eu lembro Não, você falando do Air Race quando chegou lá um dia antes. Que a Bahia lá tava lotada de barco, tava tudo sujo. Não, então, e
E isso falou, Chico, verdade, porque aí eu falei, cara, mas essa área é muito interessante. E tinha um projeto nos próximos 5 anos de investir em eventos. Então a Red Bull queria gerar com sampling credibilidade, experimentação do produto e mostrar para o consumidor na ponta final essa magia Red Bull, esses valores, esse DNA. Então falou, vamos investir em evento. Falei, opa, é minha cara, vamos fazer. E a Red Bull, nesse início, né, era sempre fazer algo diferente. Você tinha que criar. Eu lembro que eu sempre pensando em eventos, tinha assim, ó, pense em um evento que ninguém jamais fez. Então começa por aí. Ah, mas é legal fazer um evento de motocross dentro do Morumbi. Não. Isso é... Não. Ninguém vai fazer um evento clichê. De motocross clichê. Então sempre tinha que pensar, o interessante, a magia dessa área, que nós tínhamos que criar o evento. Muito diferente. Muito diferente, em locação diferente, em inusitado. Diferente, inusitado, e trazer com os atletas, não só do Brasil, de fora, podia ter público ou não, mas que gerasse esse famoso conteúdo já 30 da marca ali. Da marca. Aí para isso, para a equipe de comunicação, mandar para a imprensa, press release, de filmes, de fotos, falando, nossa, caramba. Aquela frase famosa, né, que só a Red Bull pode fazer, né? Only Red Bull can do it. Então, antes de pensar qualquer coisa, falando, cara, isso é Red Bull? Só nós podemos fazer no mercado? Começou assim, eu lembro do salto do Félix. É isso que eu ia falar. Quem foi a ideia do Félix pular na porra do Cristo? Do Otto mesmo, que era austríaco. Ele falou, ó, vamos pensar em algo diferente. Vamos fazer o salto do Felix Baumgartner, que é o principal atleta. Pica, estratosfera. Já tinha saltado várias coisas antes. Falou, vamos trazer o cara aí. Falei, beleza, mas... Acho que ele até hoje, não é, o atleta? Ele parou, né? Ele aposentou. Aposentou, porra, também, cara. Pulou da estratosfera, velho. Exatamente. Tem que fazer o quê? Com o apoio da NASA, né? Não, e a chancela da NASA. Qual que é o próximo nível do cara? O cara pula da estratosfera. Pô, acabou, não tenho mais... Acabou. Então, e esse evento, assim... É muito e deu o que falar isso aí, né, cara? Deu o que falar, foi bem complicado. Porque eu lembro que eu até falei pro Otto, beleza, então com o que a gente tem que pegar a autorização lá? Vamos ver com a igreja, porque o Cristo pertence à igreja, né? Ele tinha que saltar do dedo do de dedo, Cristo, né? Falei, vamos falar, não, você não está entendendo. Nós queremos fazer tudo ilegal. Assim, sem autorização. Sem autorização. E a Red Bull realmente apoiava isso e assinava. Falei, como o cara vai saltar lá sem... Isso. Se for pedir autorização, nós não queremos. Então foi ele que teve essa ideia? Ele que teve essa ideia. O que ele pensou? Ele pensou num atleta que era extreme, assim, de grande visibilidade, viu o Cristo e falou, porra, vou saltar na mão do Cristo. Você não estava dentro do táxi, não, né? Você não estava dentro do táxi? Não, no táxi não, o táxi era o André. Então aí que surgiu a ideia de trazer, ele ficou 1 mês no Brasil, conhecendo, vendo... Fez várias visitas lá. Várias visitas, nós ficamos praticamente 1 mês com ele. Nossa, que top, ele via o Félix. O evento, como ia funcionar, como que ia fazer. Eu lembro que 2, 3 dias antes a gente dormiu no Cristo, a gente subiu no Cristo. Subimos. A hora que todo mundo foi embora, a gente pulou no mato lá, ficamos escondidos, queria assaltar. Tudo escondido. Escondido mesmo, no mato lá, as coisas, o técnico dele, aquelas coisas. Falei, cara, era isso que a Red Bull queria. Se meu pai me pegar, eu tô fudido, velho. Minha mãe que não me veja agora. Aí mudou o tempo, aí não deu, foi cancelar. Mas foi isso, foi tudo ilegal. Você dormiu 3 dias lá? Não, 3 dias não, 3 dias antes. 3 dias antes, Foi pra lá, aí depois acabando sendo a mesma coisa. Ele entrou, ele subiu, ficou escondido no Cristo, foi na base do Cristo e tinha aquela... Não é arco flash, me deu um branco agora o nome. Ele soltou no braço, né? Ele escalou, via Gilmar, chegou na mão. Aí quando ele estivesse na mão, era a gente avisar via rádio, porque aí já tinha toda uma equipe de fora, internacional da Red Bull, com 2 helicópteros, para filmar. A hora que ele falou, tô na mão, tô preparado. Aí veio tudo. Caramba, isso que eu ia te perguntar. Nessa área, assim, o marketing todo preparado, o efeito... Tudo efeito. Tudo assim, e já tinha todo onde ele ia aterrissar. Onde queria pousar, se desse errado. Toda a estratégia. Se ele caísse, morresse, porque ele tinha da mão, da onde ele saltou
tinha uma pedra mais embaixo. Tinha uma pedra, era mais ou menos 29 metros. Então ele tinha que abrir o paraquedas Já saltando. já saltando. Então ele furou a mão do Cristo, perdão, né, coitado. Sim, ele pendurou o paraquedas aqui, já amarrado, e lançou, né? Lançou, conforme ele foi caindo, o paraquedas foi abrindo. Ah, porque pouca distância, né? Pouca distância. Esse é um dos exemplos, né? Caramba. Nossa, E o resultado do marketing em si? Teve repercussão? Teve. Porque aí você o que precisa aconteceu? mostrar agora. E agora? Não, exatamente. Marketing. Aí o que aconteceu? Era tudo bem planejado. Depois do salto, ele foi embora, eu acho que no voo à noite mesmo, porque sabia que ia dar rolo. A Red Bull só soltou, editou, gravou as fotos, só soltou 5 dias depois. Justamente para não dar nenhum problema. Sim. Que já tinha acionado. Aí eu lembro essa ação fechou todos os jornais esportivos no mundo inteiro. No mundo inteiro. inteiro. Olha a repercussão. Mais de 180 canais esportivos no mundo fecharam o jornal dizendo, ó, Você imagina se Felix tivesse- Balgatti saltou da mão do Cristo. Se tivesse que pagar essa conta em todos esses jornais, essa publicidade isso toda. isso é um grande, né? o grande feito da Red Bull, né? O Teve que retorno pagar só a editorial. multa pro Cristo. Não, né? mas Não, e o Félix teve que ir pra igreja também, né? Porque teve que pedir perdão, né? Mas isso é um dos exemplos. Assim, Ação da 23 de maio. da Fórmula 1. Porra, também. essa foi tesão também, cara. Também, Essa foi tesão, hein? Então, cara. essa é uma magia, né? Então, assim, vamos trazer o carro de Fórmula 1 para São Paulo. Pô, legal, mas... Fazer o quê? fazer o quê? Deixar no shopping, exposto. Deixar no shopping, né? Ou vamos pegar um lugar fechadinho. Uhum. Não, vamos voltar 23 de maio mesmo. 23. Sair e parar bem no Teatro Municipal de São Paulo. Não, foi do caralho Então, essa ação. esse trâmite, assim, desde de como vai chegar o carro, como que vai ligar o carro, quem que vai autorizar a fechar a avenida, no caso, aí foi Aí tudo teve que autorizado. ser, aí não dava pra ser um cliente, porque 23 de maio. porque só um adendo aí da que parte choveu de também, finanças, né? Porque você tem que Fazer o mínimo. a liberação do carro da Fórmula 1. Não é que tinha corrida e depois você dá uma esticadinha de Interlagos lá pra gente fazer essa volta. Não era isso. Teve que trazer um carro só para fazer esse evento, né? Então, imagina a liberação, documento. Mas esse foi fantástico, mas eu acho que... Mas esse foi o primeiro, né, no mundo, né? Porque depois foi o primeiro. aconteceram Depois isso que foi bom. Eu lembro que choveu, não tinha uma Choveu, de chuva. Estava e que lembro de madrugada, a gente nem dormiu, pô, desiste ou não. agora. Porque o pneu tinha que trocar, uma porra assim. E os caras da CT fazendo pressão. Falaram, cara, ou você define agora que vai sair, ou isso 5 horas da manhã. Falou, eu não posso manter a marginal parada. Parada, porque eu lembro que foi durante a semana. Eu Se não falha a memória, acho que foi numa sexta-feira. Foi assim, durante a semana. durante a semana. Então, Pra impactar mesmo. essa magia da marca, né? Mas eu acho que um dos eventos mais inovadores, assim, que gerou depois um filme para a marca, foi o da Pororoca, né? O que é mesmo? Lá Da Pororoca, que acontece? Manaus, é um né? fenômeno de posição da Lua, da Terra, tudo mais. Quando você está na praia, só para explicar, você não vê que a maré vai subindo aos poucos, né? Ela vai subindo, depois ela começa a descer. Esse processo leva mais ou menos 11 horas, então ela sobe e desce. Nessa faixa, acontece no Brasil e em outros países também, ela acontece em 1 minuto. Então a maré sobe em 1 minuto. Por causa da Lua, da posição, é tudo... N fatores. N ali, fatores, então. a natureza. Mas interessante. E isso foi o Otto também, né? Falou, ele era muito bom. Ele falou, vamos fazer um evento de Pororoca. Legal. Só que aí nós tínhamos que descobrir um pico, né, o lugar específico, que nunca ninguém tinha surfado, que a onda era maior. Quem foi o surfista? Foi o Picuruta. Picuruta e o Carlos Bolli. Então, assim, foi uma descoberta para ver. Eu conheci 5 pororocas, todas lá no norte, conhecendo, estudando o rio. E você sabe que a onda, ela forma porque ela vem a maré, ou ela bate no banco de areia, ou em pedra, ou em algum obstáculo. Então ela cria. Então nós tivemos que descobrir lá no norte, na divisa com como chama, né? Do lado da Venezuela. Roraima. Não, o país ali é... Guiana Francesa. Era 200 quilômetros da divisa, Guiana Francesa.
entender o rio, entender onde que era o melhor lugar para formar onda, tudo mais. Então demorou 1 ano para executar esse evento. Nossa Senhora. Mas, André, olha só. Quantos Um ano minutos? Quantos minutos? Não, mas aí depois gerou um filme, né? Ah, que vinculou tá. o mundo inteiro. Mas tudo olha mais. só, a gente no Brasil, eu nunca ouvi falar de pororoca. Como é que esse gringo foi achar a pororoca e ter a ideia de fazer um surf na pororoca, né? Mas- Interessante isso. Mas cara. é isso, o olhar clínico de gringo, né? Onde que um dos lugares que mais visitados do Brasil? Amazônia. Cristo. É. Não, Cristo. Cristo E também a a Amazônia. Então, quando você vê, mas tem a pororoca, então ele trouxe esse lado internacional dele, de olhos que olha para um país tropical, o Brasil, que a gente não dá muito valor, né? É. Então foi criado um filme foi o primeiro filme da Red Bull de 35 minutos contando a história da pororoca. Da né? pororoca. Que top, velho. E o são- marketing ali. E o marketing E o André lá. curtindo. né? Maravilha. Boa. Ó, eu certo. acho que eu deveria ter feito o marketing. Mas nesses... eu Fala trabalhei- da pororoca, eu lembro do Richard lá. Falando da pororoca, sabe? Ele tipo, para na frente da pororoca assim, tipo, vem pororoca. Ah, que vem uma onda Vem desgraçada. onda, né? Os caras, Quanto corre, dura Richard, corre. a Mas, onda? mas teve um lance muito parecido comigo. Você? Porque... E a gente estava esperando entender, assim... Uhum. Isso nós fizemos já 1 ano antes. Eu ia várias vezes lá para entender a Sim. pororoca, entender o rio, entender onde que formava a onda. Sim. Para que no próximo ano, geralmente ela acontece em agosto e setembro. Então, para entender qual que é o melhor pico na lua cheia, então 1 ano antes a gente já tinha traçado. Mapeado. Aí vai lá, acha alguém, né, André? Acha alguém raiz lá ou você foi... Não, tinha um guia. Foi uma loucura. Mas você vê o trabalho do marketing 1 ano antes, 1 ano antes. estudando, fazendo check-in de locação, examinando tudo. Aí né, tem cara? toda a logística de como O chegar que lá. vai né? precisar, O que quanto vai nós vamos precisar, gastar. como que os atletas vão chegar aqui, como que vai vir o helicóptero para filmar, Sim. onde que ele vai pousar, tudo mais. Nossa. Então, por isso que- Fácil, Thiago, a vida é fácil. por isso que depois que você assiste o filme de 30 minutos, você fala, pô, que teta, moleza, que maravilha, Sim, né? cara, o André que fez. Não, foi toda a equipe, tudo assim, era Sim. sempre... Eu não gosto de usar muito sempre nós, né, cara? Conta a Nossa. pororoca que você saiu correndo. Então, por hora correndo. Era a mesma coisa, a gente estava esperando ela chegar. Esperando. A gente sabia exatamente, já tábua da maré, sabia, ia chegar às 11h50. E o rio, a maré seca em primeiro, para ela vir cheia. Então, Ela a gente recua. estava num morro mais ou menos de uns 3 metros, 3,5. Então, vamos ver a pororoca entrar. Só que ela entrou, só que ela subiu demais. E nós tivemos que realmente subir em cima da árvore, fugindo da pororoca. Porque ela vem Porque ela vai violentamente. enchendo, atropelando. vai enchendo, vai subindo. Vai atropelando. Imagina essa loucura, cara. Por isso que esses 19 anos que eu trabalhei na Red Bull, assim, 19 anos você ficou na Red Bull, na no Red marketing. Bull, Total. Total, 19 total. anos. Foi 19, porque eu entrei em 98, exatamente. Eu pude conhecer lugares, ambientes, pessoas. Eu conheci quase todos os estados de fazendo eventos, ou eventos de surf, de eventos de skate, street. Então, assim, essa magia, assim, dá para escrever um livro de E tanta depois história, né? você ainda conheceu no futebol, né? Que também você depois. viajava pra cacete, né? Mas Depois... antes de falar do futebol, aproveitar esse ponto que você falou, porque fazer marketing no Brasil inteiro, você tem os eventos em cada estado que tem sua Culturas diferentes, né? deve é mais desafiante para uma pessoa que está de São Paulo, assim, Sim. que vive nosso ambiente, fazer um evento. Tem que ter um Jogo de traquejo, cintura, né? Não, de uma tudo, né? inteligência ali para execução, né? Logística, de planejamento. Logística de Porque planejamento. uma coisa é você fazer um evento de Fórmula 1 em São Paulo, né? Sim. Porque se quebra Sim, qualquer tá- coisa, você É. procura ali, Acha- onde que acha, faz. Outra coisa é você fazer em Roraima, né? No interior do Ceará, fazer eventos de kitesurf, que você não tem estrutura. Mas E a então, combinação, e a combinação de lugar sem estrutura com um evento inusitado. Né? Porque muitos dos eventos nunca foram feitos, né? Então, assim, às vezes vocês não sabiam nem o que vai acontecer, né? É. Não, pô, a gente não sabe se vai precisar de um eletricista, de
Então, mas seja lá o que for. Então, essa era a minha função, eu tinha que planejar isso. Senão por exemplo, voltando a Pororoca, 1 ano antes de trabalho. Só que nós sabíamos que ia vir muito pessoal de fora, internacional, atletas. Pô, onde que eles vão dormir? Eu poderia, nesse período, 1 ano antes, eu dormia num barco de búfalo, na rede. Dormia lá, largado. Mas era eu, né? Produção do evento. Você Só que não ia não dava exigir trazer 5 o estrelas. diretor de comunicação da Red Bull, vinha o atleta, o Carlos Bulli. Onde você vai alocar essas pessoas? Aí qual que foi a ideia que nós tivemos? De pegar um barco de pesca, aqueles famosos barcos que tem em Manaus, para levar para Pororoca. Aí fui para Manaus pesquisar barcos com conforto, com internet, com restaurante. Isso foi uma das loucuras que, assim, realmente o dono do barco, do navio, nem barco, navio. Um iate. É que a gente aqui não tem noção dessas coisas, de barco, né? O tamanho. Então, assim, o cara saiu de Manaus, navegou todo o rio. É um barco para rio, então o casco dele é diferente, é reto. Ele viajou inteirinho todo o norte, saiu no mar e foi subindo até chegar na Pororoca. Nossa. Para quê? Para que quando o atleta chegasse ali, o atleta top, teve outros atletas, além dos brasileiros, tiveram o australiano, o Kelly Slater, top do mundo, era para vir, não, mas ele desistiu no último momento. Mas ele estava ficou com medinho? Sei lá, acho que... Deu medinho. Então eles chegaram, tinha um iate lá. Eu falei, caramba, então onde que é esse iate? Tá aí. Tá aqui, tá pronto. Então, eu era de uma área de marketing, de eventos, de atletas, que tinha que levar todo o conforto, toda a tecnologia, infra, o eletricista, tudo mais, o cara do barco, o socorro, o médico. Sim. Tudo pronto. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Desafiador e assim, e ter alguém na empresa que vai trazer essa solução, que vai ajudar a esse evento, fazer tudo isso, né? Então, essa característica tua de estar totalmente envolvido no evento, buscar soluções, ajudou muito, né, cara? Você foi uma das peças mais importantes em cada evento. Sem dúvida. Eu posso falar assim, vi muito evento da Red Bull e se não é você, assim, sei lá, a gente... você é amigo e tal, mas não é por isso, né? É profissionalismo acima de tudo, né? Mas se não fosse seu trabalho, sua dedicação, é complicado fazer uns eventos. Parece fácil, né? Não entregar o básico. Porque parece fácil, vai lá fazer, né? Não, e você não entregou o básico, né? Você superou as expectativas, né? Porque o que você falou, eu dormia na rede, mas os caras eu punha no melhor. Não, exatamente. Como que eles vão dormir, né? Sim. Então, assim... Sempre na ponta tinha que deixar tudo pronto, né? Esse lance do backstage, né? Eu perguntei isso até pro Evandro. Você tem esse perfil, né? De fazer o evento, né? Você poucas vezes está lá curtindo com a galera, né? Você nem é a estrela principal. Você prepara o palco, prepara a iluminação, prepara o som, ajeita pra galera e solta. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca curti uma festa de evento. Lembro que todo evento da Red Bull, quase todo, sempre acabava numa festa. Eu jamais curti uma festa. Assim, não é porque eu não queria. Não tava só o pó. Não, porque assim, cara, foi um trabalho árduo, em casos às vezes era ano ou meses, dedicação. E evento não acaba depois do evento. Sim. As pessoas acabou o jogo, ou acabou a Pororoca. Calma aí, cara. Eu tenho que voltar com tudo. Esse barco de novo lá para Manaus. Desmontar toda a festa, desmontar tudo. Então, assim, eu lembro uma das palestras que eu dei na Red Bull, né? Bem rapidinho, a gente precisou lá de fazer de A a Z, né? Assim, eu lembro que eu pus de A a A, né? Por que de A a A? Porque eu pego o ambiente cru, né? Aqui, vazio. Eu tenho que devolver ele cru. E volta pro ar. Tem que voltar pro ar. Não adianta entregar meia boca. Sim. Ou metade, tudo destruído. Como aí? Acabei aqui a minha parte, estou indo embora. Acabou, vou alguém da festa. recolhe então, assim, aqui. Geralmente eu não curtia a festa porque eu tava voltando. No outro dia, no mesmo dia, o staff, toda a produção estava trabalhando a desmontar e ia continuar mais de 1 a 5 dias. Eu ia estar trabalhando no outro dia.
Puta de Então, assim, a festa, essa foi boa, né? não, é de A. Vai você até tem- Z e volta pro A de novo. volta pro A, né? Assim, Porque também, né, Andrei, tem a marca da empresa depois, né? Porque não é só fazer o evento, né? Responsabilidade. Depois tem tudo isso, porque senão é o trabalho, o cuidado com a marca, para deixar tudo certinho depois do evento, não só o evento, né? então, pós-evento, o evento é muito vivo. Você pode colocar tudo certinho no papel ali, tudo, matemática ali, o preço daquilo, aqui, não sei o quê. Cara, o tempo pode mudar, te atrapalhar tudo. Nem o cacique salva. O fornecedor não te entrega, e aí, como que você faz? É. O cara fala que vai entregar ali, não entrega. Atrasar. Teve um outro episódio, posso mais um episódio? Pelo amor de Deus. Mais umas cara. histórias loucas. Não, o da Chico Red Bull. tem uma, acho que do Soulbox. Lá Tem. tem. Mas tem uma super interessante também. Mesma coisa, Cristo. Eita. Eu acho que um dos lugares que eu mais fui na vida é Cristo. A Red Bull já fez uns 6 eventos lá. Aí nós tivemos uma ideia, eu lembro que, no fundo, esse evento teve já na Austrália, na África do Sul, e a gente pensou em trazer aquilo para o Brasil, Street Lunge, sabe? Aquele skate, você vai deitado, tinha inline, patins e skate, bem rapidinho. Aí onde nós vamos fazer? Pô, vamos fazer no Cristo, né, cara? Porra. Já estamos fodidos no Rio. Estamos fodidos no Rio, né? E eu lembro que a gente queria investir o marketing no Rio, que não estava bom Sim. em relação às vendas, vamos fazer no Cristo. Aí, todo evento, eu sempre andava com um consultor da área. Eu fazia de skate, de street, de surf. pegava o especialista. Consultor da modalidade. Da modalidade. Cara, vem comigo aqui. Ele falou, cara, esse piso aqui não dá, não. Vai ter que arrumar o piso. Eu falei, como assim, cara? Arrumar o piso do Cristo? Tá louco? Não da estradinha. Da estrada. Falou, aí voltei para a Red Bull. Falei, vai ter que arrumar 1.000 metros, senão não vai dar. Faz. Putz. Mas, nossa, como assim? Meu Deus. Vocês não sabiam dessa história? Não, mas ninguém sabe. Conta para todo mundo agora. Não, Aí conta nós só pra tivemos- nós. Conta só pra aí- nós. Nós tivemos que a contrapartida. Não, assim, só para explicar um pouquinho. Porque a subida do Cristo, para quem não conhece ali, né? É bem íngreme, É e bem tem íngreme curvas. e tem curvas. E é o visual. Então, a Red Bull fez um evento internacional de skate na descida do Cristo. Só que o piso era meio ruim. Então, você tinha que deixar ele liso, porque senão o Trepidava, o cara caía. Aí a Red Bull decidiu, vamos investir no piso. Aí nós conseguimos fechar o Cristo durante um mês. Não entrava ninguém pela estradinha, só arrumando o piso. Nossa. Até hoje, outro dia, ano passado, fui de férias lá e eu vi o piso tá lá. inteiro ainda. Ele Cara, foi lá, Eu fui lá, olhar. cara, Ó, esse minha piso- marquinha aqui, ainda Ele tá escreveu aqui. o nome dele lá. Então, assim, Sabe, no sabe aquele cimento. cara do cimento? Que era aquilo que pisou o Thiago, tênis até lá. o Chico falou, pô, já que vai fazer, então faça bem feito. Sim. Então, a locação tem que ser ideal, as condições para o atleta tinham que ser ideais e o resultado tem que ser perfeito. Sim. Então, a gente sempre corria atrás disso. Exemplos de eventos de kitesurf, de surf, vai fazer evento de kitesurf, vamos aonde que tem o melhor vento. Sim, né? De De preferência, né? preferência, porque tem a maioria das marcas fazem aonde? Nos picos, né? Nos picos. picos, legais. Ninguém faz o evento Lá no lugar mesmo, raiz, né? e tudo mais. É moda, Então, né? exatamente. Então, sempre fugia sempre disso. Isso é magnífico, né, cara? Tem o lance do Air Race também, né? Que no dia antes de começar o Air Race, a Baía lá de Guanabara lotada de lixo e barco, que você também saiu resolvendo todos os Nossa, problemas. ali, Air Race foi... Praticamente eu morei 6 meses no Rio, né? Eu ia de segunda e voltava de sábado, de sexta, né? Porque se teve... Apesar de ser Você já estava falando 3, Três, 6. né? Não, ele tem um Os sotaquinho, nossos né, amigos carioca. cariocas. Mas você sabe Aí- que isso tudo, né, André? Controlando o budget, né, cara? Colei do Chico aqui. Você tem um perfil controlador de budget, né, Uhum. cara? Sabia que agora, nessa fase de proprietário de dono de bar, eu me apaixonei por finanças, Chico. A saúde vital Você da deveria empresa. ter estudado Então, você é finanças. mais Agora- louco do que você imagina. Assim que o Thiago agora queria ser de marketing, Você eu- deveria é ter estudado sério, finanças. me encontrei. Você E aí- vê, você xingava a gente, Mas- agora você mas- está mas entendendo, mas eu- né, cara? Claro, exatamente, porque Eu- é importante, né? E eu lembro, André, claramente assim, a gente que era do administrativo ali, né, cara, a gente acabava sempre recebendo umas missões de vocês, né, porque vocês iam,
pra essas porras aí, viam viam as piores loucuras e tinha que transformar tudo isso em nota, em base legal para pagamentos e reembolsos e tudo. Aí cabe um esclarecimento, né, Thiago? Aproveitando isso, Thiago. Embora a empresa tenha essa cultura assim, de fazer coisas desafiantes e tal, mas sempre tinha conservadora. Contas pra prestar, né? Tinha conta Nunca pra prestar. na loucura, sempre dentro das normas legais que o país exige. E aí eu lembro que a missão nossa era tipo, o que a gente pode fazer o mínimo assim, o máximo, quer dizer, para chegar na linha da idoneidade, né, para Mas Thiago, não você perder a característica. tocou o assunto aí, mas explorar ele, porque controlar o budget desses eventos é difícil, né? É muito difícil. Porque é um trabalho de marketing também, controlar o seu budget, né? Não, era muito difícil e surgia muita coisa na reta final, né? Eu falei, o papel aceita tudo, né? Só que na hora, imagina você, no Brasil, no interior, você precisa... surgiu, você precisa do barqueiro ali agora, mas não tem um cara lá, tem que contratar outro. E aí, como que faz? Pô, mas já paguei o cara sumiu. Então, é difícil mesmo. Mas sempre tinha uma margem, né? Sim. Nunca trabalhava no limite, né? Mas você executava bem o controle, né? Porque sem controle se perde, aí, sei lá. Sim, claro que sempre, talvez, alguns eventos passaram, mas aí... Você sabia muito bem disso. Cortava do outro evento, né? Ou cortava o evento, chega. Alguém sempre tem que pagar a conta, né? Normal, então, mas no final do dia, a conta fechava. E depois, cara, de tanta experiência, né, em evento, tanto perrengue, e aí você foi para uma área que nós ali, que eu quero muito falar disso. Vamos lá. Mais desafiante. Cara, assim, ó, bom, eu e o Chico, né, talvez não, eu tenho certeza que eu e o Chico fomos os torcedores da Red Bull que mais foi assistir jogos da Red Bull. Com certeza, eu lembro. Não tem mais que nós. É que aí, assim, a gente está falando da Red Bull Futebol porque precisa contar essa história direito, né? Em determinado momento a empresa decidiu investir num time de futebol, né? Isso. E aí, fala, Thiago. Não, e aí, cara, o que eu falo, André, porque é o seguinte, algumas vezes vocês davam um busão pra gente ir, e mesmo assim o busão ia vazio. Mas muitas das vezes, cara, eu passava na casa do Chico 6 horas da manhã pra gente pegar o jogo no Moisés domingão de manhã. 10 horas da manhã. Não, entendeu? E fomos em outros lugares. Muito. Fonte Luminosa, Jundiaí, que a gente quase morreu em pedrada. Lembra? Da defesa do Luiz Fernando. Nossa, meu Deus. Mas assim, a gente tem muito... nossa, São Bernardo, Santo André, que a gente quase morreu com a torcida dos caras lá. Lembra? Futebol no Brasil Aí ia eu e o Chico, de funcionário. Obviamente que em outros muita gente ia, mas muito comemorativo, né? Ia todo mundo. Isso. Mas os que não fossem... os que não eram comemorativos ia a gente. Aí eu e o Chico, aí tinha você, o Digão, a galera do administrativo do futebol, né? Que dava 5, 6 gato pingada ali e a gente ia, cara. E por muitas vezes a gente... passou perrengue, por quê? Medo mesmo. Tanto que a gente não ia de camisa, porque era impressionante o ódio que as pessoas tinham do time, cara. E dos torcedores do time. O que eu queria saber de você, porque é curioso, você estava... Para aceitar esse desafio de mudar tudo, o marketing de futebol, não tem nada a ver com o marketing que você estava desenvolvendo e muito bem. Bull, né? E agora... Te deram essa oferta de ir para a Red Bull Futebol, fazer marketing no futebol é um pouco difícil na também, série, né? A2. Na série A4. Chamava A2, né? A2. Mas o que foi isso? Qual o seu sentimento nesse momento de mudar, né? Não, mas foi um ambiente, aquilo que você, voltando ao que o Thiago falou muito bem, né? Festa e tudo mais. Cara, e esse ambiente tem um preço. Principalmente no meu caso, na minha função, que era executor de eventos, né? Era o gerente de eventos, de atletas de esportes. Cara, eu ficava muito tempo fora de casa. Sim. Eu perdi muitos aniversários das filhas, casamento dos amigos, porque assim, viagens, feriados. Então, cara, eu passei mais de 10 anos viajando nisso, cara. Eu lembro do Air Race.
Você vai falar, oh, que maravilha, a Red Bull me mandou para a Austrália. Falou, cara, você vai para a Austrália lá desde o primeiro Aprender dia, como do que A é. e do A. Cara, eu passei, é legal? Porra, demais. Mas uma coisa é você viajar Sim. de férias. Turismo. Cara, eu fui para Perth, né, cara? Cu do mundo, até desculpa. 30 Não. horas de voo, cara, Java 4, para conhecer toda a operação lá. E é um dos lugares mais lindos Da Austrália. da Austrália, do mundo, de praia. E a Nossa. cidade fica, né, uns 30 quilômetros da praia, mais ou menos. Cara, eu não pisei na areia, não vi. Fiquei um mês lá. Não vi. Então, passei meu aniversário sozinho no hotel. Minha filha tinha 3 meses de idade, a mais nova. Então, assim, Tem é um legal. ônus e bônus. Tem, né? tem um ônus e o bônus. Então, assim, Eu ainda quero marketing, mas... eu ainda quero, exato, mas eu também quero, por isso que O Thiago eu quer viver só o glamour. só né? glamour. Acordar Então é 5 melhor horas da o manhã, seguinte, viajar lá para... Vou dar uma dica, seja amigo do diretor de marketing de uma multinacional que nem a Red Bull, porque aí ele te chama só para as festas, entendeu? Para os eventos, melhor. Boa. Porque aí o que aconteceu? Eu perdi muitas coisas da minha vida pessoal, mas eu Sim. sabia. Eu tava, Foi escolha, né? sabe, escolha. Mas Foi isso é decisões e escolhas da vida. Mas esse é um outro lado, né? Contar com o apoio da tua esposa, Não, da sem família. dúvida, Porque família, também, né, a gente... Se você não tem um apoio, a sua vida se tornar um inferno também, né? Não, eu lembro, estava um evento em Fortaleza, sandboard, né? Nós fizemos uma rampa. Desci, minha esposa estava grávida e ela perdeu 5 meses. E ela me ligou, estou indo para o hospital. Eu estava no meio do evento. E Falei, aí? cara, então, aí fiquei no evento. Pô, Não dava para largar na mão o evento. ela entendeu? Espero que Entendeu, sim. mas sim, tem um preço. Você está vivo, eu acho que É, entendeu, né? Então, mas são marcas que você vai nos seus... Cicatrizes. Cicatrizes, entendeu? Então, aí Essa é grande, né? eu só consegui chegar em Campinas na segunda tarde. Ela estava no hospital, fui lá no hospital e tudo mais. Então, assim, vai somando, vai somando. Então o Red Bull Futebol, de alguma maneira, ele te trouxe tranquilidade, né? Trouxe. A princípio. A princípio, A princípio. Mas porque você está falando, ele mora em Campinas, a Red e o Bull time joga em Isso, Campinas, pegou então... Jarinu ali. exatamente, eu lembro que o Você- CEO no momento falou, vai abrir essa vaga, você quer? Ele chegou a oferecer. Quem era? Era o Pedro. O Pedro? Beleza. Vamos embora. No fundo era o Stefan, né? Stefan, mas estava ele já era- passando o bastão já, né? Eu falei, não, beleza. Aí foi mais nesse sentido, entendeu? Porque eu sabia que era um outro ambiente, era um ambiente do futebol, que eu gosto de futebol. Sim. Mas era uma transferência realmente de conceito, de valores, de produção. E com alguns glamours. Glamours? Glamours? Não, mas nessa Glamours. época não tinha, não. Porque Não, jogar essa, quarta divisão essa do se Paulista... lascou. Essa não, você se lascou, mas quando veio Thierry Henry, quando sim. veio Neymar... Mas porra. Mas aí foi uma decisão minha, Sim. junto, aliado com a minha esposa. Falei, vai abrir aqui. E tinha um projeto mesmo para ter um estádio em Campinas. É em Vinhedo. mesmo, Falei, né? Era na chance. Anhanguera? Na Anhanguera ali, bem Putz, não, é na Bandeirantes. Bandeirantes, né? Na frente do Hopi Hari. Pode crer, pode Mas, crer. mas é difícil fazer marketing, né? Desenvolver o marketing no time de futebol no estágio que a Red Bull estava naquele Não, era naquele super difícil. E o que aconteceu? Foi um outro aprendizado para minha vida, né? Mais uma chavinha, mais uma tomada de decisão. Eu entrei para o marketing, mas logo em seguida, um mês, surgiu a vaga de gerente administrativo do centro de treinamento. Sim. Aí na época eu falei, Mas você cuidava, né? Dos dois, não cuidava? Cuidava, então. Aí na época o gerente geral falou, fica um tempo até a gente encontrar alguém. Aí nisso eu fiquei. Então, aí eu gostei também. Sim. Da onde que vem esse gosto? O marketing era 10%. E 90% era produção do CFA. Daí que veio uma história isso é legal. de eventos, de conhecimento. Eu migrei tudo ele para o dia a dia do CFA. E o CFA, né, André, tinha 100... O CFA era o Centro de Formação de de Atletas. atletas. Da Red Bull, Tinha né? 100 e... Quantas crianças lá? Tinha 120 atletas. 120 né? atletas. Crianças de 15 até o time profissional. E era Estrutura. 24 horas, né? Era um Isso. grande evento. Exato. Mas, André, quando eu e o Thiago a gente ia nos jogos, você, a sua equipe, sei lá, o marketing da Red Bull Futebol, a gente tinha uns eventos no campo Tinha.
Que ninguém, a gente nunca tinha visto nunca. também. Num campo de futebol. Nunca. Vocês conseguiram colocar ali coisas maravilhosas. No intervalo, que distraía Tem- muito a galera. No fundo, no futebol não tinha nada. É, né? nada. Ninguém fazia nada. E qual que foi a nossa ideia naquele momento? Falei assim, ó, a gente sabia que o Red Bull é um time do futuro. Sim. Sim. A gente falou, daqui 10 anos. Tanto que vocês levavam muitas crianças. Então nós apostamos nas crianças. Exato. Então, na formação de novos Torcedores mirins. Então, assim, a gente tinha um contato com a prefeitura, com as escolas públicas, e a gente levar 99% desse ambiente, dessas crianças, nunca tinha ido assistir um jogo. Isso. Então, E a gente os levava os jogos no estádio eram lotados, né? Vocês buscavam de ônibus as crianças nas Isso, escolas. Nas escolas, escolas. exatamente. Então, a gente queria pegar De o público domingo. jovem, de domingo, para que eles chegassem no estádio e tivessem uma Se experiência. identificasse com a marca. Então, aí eles recebiam alimentação, então tinha um tour pelo estádio, Que legal, conhecia os cara. atletas. Tinha bateria. A bateria, que formado mesmo pelas escolas, né, tudo mais. Tinha um mascote, que aqui no Brasil ainda não tinha Não esse tinha. glamour do mascote. Com uma desenvoltura, com uma Desenvoltura. autonomia para dançar, para criar. É, ali. dançava E break. nem na Áustria. Na Áustria também. Na Áustria, na Alemanha tem Sim, o mascote. Aí falou, pô, vamos fazer um mascote diferente. É. Vamos pegar um b-boy, né? Que é um dançarino, É o né? dançarino, o b-boy Lembra dançarino. quando Então, ele ia pro dava show. escritório, cara? Quando ele ia pro escritório, cara, era uma loucura aquilo ali. Então, o que a gente tentou fazer? O ambiente do futebol, levar um pouquinho do mundo da Red Bull. De fazer eventos, no intervalo. Eu lembro que teve uma sessão do carro da Stock Car, entendeu? A gente Sim. expôs, ele andar. Então, Fora que era tinha muito difícil, a experimentação também, né? Tinha, querendo ou não, fazia o sampling, né? Lá É. dentro. Teve uma vez da entrega também dos novos uniformes do time. Nós chamamos o atleta da Red Bull de paragliding. Na mochila ele estava além do paragliding com as camisetas. Isso foi no Centro de Formação de Atletas, né? E ninguém sabia. Só o técnico, senão tá Sempre assim, ninguém Ele sabe, saltou de surpresa paragliding total. e pousou no meio do treino lá. Aí todo mundo ficou assustado, Caralho. aí ele abriu a mochila e foi dando, esse aqui é o novo uniforme da Red Bull. Ah, que top. Então era Muito legal, de né? levar essa experiência do mundo da Red Bull, de bebidas, para o futebol. Eu lembro, André, do show do Chorão. Quando a gente subiu, talvez, da 2, não foi? Da 2 né? pra... Não foi da quarta divisão, É. né? Cara, e assim, nós estávamos lá, obviamente, que a gente era arroz de festa, mas só pro time, só pra galera do CFA, cara. O Chorão nem tinha voltado ainda pro Charlie Brown, ele tava sozinho lá com uma banda e fez um show particular, cara, pra nós, cara. Então, o que eu sentia, assim, eu era o intruso, apesar de ser Red Bull, eu era o Red Bull no meio do futebol. Entendi. Diferente, né? Diferente, É outro porque- mundo. Você era o clube empresa, né? Eu era o clube empresa, eu era o marketing, então os jogadores, o público de uma maneira geral, a imprensa, eles tinham que entender o que era Red Bull. Sim. E essa relação com a imprensa, como era? Foi interessante, porque eles, primeiro que... A gente tinha, né? Tinha o Giovanni, O que era, Gídio, né? era o responsável pela comunicação, e nós criamos um ótimo vínculo com a imprensa. Porque de uma maneira geral... Ficou queridinho, né? Porque os clubes sempre trataram muito mal a imprensa. Assim, a imprensa está ali, a imprensa só fala mal, então, cara, deixa ele no canto. Não, nós não. Então a gente dava o press release para eles, um material com fotos de jogadores, bem feito, bem impresso, dava água, uma alimentação. Então ele falou, pô, que interessante. Então a gente tratava bem a imprensa como a gente tratava bem o funcionário, qualquer um os atletas. Sim. Então esse relacionamento foi muito bom, né? Só que há 10 anos atrás, sei lá quanto tempo, era diferente, ninguém fazia isso. Não, até a própria responsabilidade social que a Red Bull tinha com esses garotos, e por ser um clube inexpressivo, né? Tinha muita responsabilidade para um time que estava começando, né? Que é o tal de ser o muita clube... expectativa, Exato, é o clube empresa. Também mandou muitos moleques para a Áustria, né? Para jogar no Salzburg. Mandou.
Então essa é a parte boa, né? Mas eu lembro que a estrutura do Red Bull Futebol era mais que muito budget aí de hoje em dia, inclusive, entendeu? Se você parar para pensar, porque eu lembro da estrutura de médicos, né? Que tinha que ter, inclusive o clube tinha que ter médico para o outro cara também, não para nós. Isso tudo a gente lá torcendo, mas a gente olhava... Vocês tudo trampando, cara. Era legal pra caramba. Tiagão, a gente tá com tempo? Como é que não. Putz. Foi. Só pra entrar aqui... Não, mas pelo amor de Deus. Sem correr, não vamos embora. Passa rápido, né, cara? Passa rápido demais, né, cara? Ele é o marketing desenvolvido Até durante... desculpa, viu? Acabei Não, pelo amor de Deus, a ideia é passar exatamente cara. A dureza e o glamour do marketing, entendeu? Mas eu queria... tentar me convencer que eu não quero estudar marketing, né? Eu deveria ter feito marketing. Mas, André, já que a gente já está com o tempo um pouco escasso, você fez uma transição, vamos largar esse lado do marketing, vamos aqui. Você fez uma transição de carreira, porque você, depois disso tudo, você virou um empresário. Isso. E aí, conta aí, como é que foi essa sensação de repente, virar um empresário? Com todo o seu background, né? Muito diferente, né? Assim, eu me sinto... sabe aquele negócio atrás do balcão e na frente do balcão, que a gente sempre escuta em conversas? É totalmente diferente, né? Foi também... surgiu de uma maneira bem rápida na minha vida, não foi algo planejado, né? Então, eu saí em dezembro da Red Bull, em agosto eu já inaugurei um bar e restaurante, né? O bar e restaurante fica onde? Fica em Campinas, uma cozinha americana do sul dos Estados Unidos, e foi uma opção minha. No momento que eu saí da Red Bull, eu até pensei, falei, eu entro no mercado ou abro meu próprio negócio, e mais uma tomada de decisão, aquela que eu falei, na vida você tem algumas chavinhas, né? Que vai, ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Sim. E algumas sem volta, né? Não tem jeito. Você vai naquele caminho, então faça bem feito aquele caminho. Então, eu estava bem psicologicamente, falei, cara, eu acho que o meu mundo corporativo acabou. O ciclo encerrou. Fechou, acho que fiz bem feito, agradeço a todas as empresas que eu trabalhei. Dei o meu máximo também, tive acertos e erros, natural, errei muito também. Tentando deu acertar. Muita coisa errada. E acertei também, mas beleza, acho que vamos mudar. Experiência da vida, a viagem da vida. foi boa. Aí, hoje, de ser empresário, de ter o próprio negócio, de ser um gestor, hoje eu tenho 22 funcionários, né? A gente abre almoço, noite. O que eu tento fazer isso? Primeiro passo, que eu indico, assim, se fosse conselho, né? Vira a chavinha, mas vira a chavinha mesmo. Não viva do passado. Por mais que ele te dê não viva do passado em termos psicológicos. Ó, eu trabalhei, vamos colocar 20 anos na Red Bull, 5 na Souza Cruz e 3 não, deu 28 anos. Eu sempre tive carro de empresa, tive bônus, 13º, as coisas eram mais fáceis, entre aspas. Mais fáceis no sentido assim, não que não dava valor. Tem seu preço, o seu suor Para ali. conquistar isso, você teve que exatamente. fazer a pororoca às 5 horas da manhã. Exatamente. Então, assim, tem o preço. Sentar na pororoca. E quando você decide realmente ser um empresário, isso eu senti mesmo nessa transição. Eu ficava, mas caramba, cadê meu bônus? Cadê meu bônus? E meu terceiro, carro? Décimo terceiro, não caiu agora meu eu ticket. tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar. Agora virei patrão. Não caiu meu ticket, porra. Então, assim, de você realmente decidir, cara, agora você virou um homem de negócios, pronto, sua carreira acabou ali. Então, de lidar psicologicamente isso, eu achei que, principalmente no meu caso, que eu sempre vim do mundo corporativo, de eu virei empresário, então você tem que ter essa chavinha. E cara, eu tento resgatar muita coisa positiva que eu aprendi nessas empresas e colocar em prática. Ô, André. Fluxo de caixa. Exato, isso que eu te falar. Saúde financeira. E isso, como que eu sou muito pequeno, e eu sei que qualquer erro nesse sentido é fatal do que o marketing. Como chama seu restaurante? Los Vaqueiros. Aí, tá com a camisetinha aí, ó. Estão todos Los convidados. Vaqueiros. E por que é a cozinha típica do sul Tex-Mex? dos Estados Unidos? Que é, André? Não, no fundo a gente tem steaks e tem defumados, né? Tá, show. Então é feito,
é muito conhecido nos Estados Unidos na parte do Texas, que faz divisa com o México. Então você encontra isso, essa mistura de los vaqueiros, que nada mais é do que os boiadeiros, os cowboys, né? Então nós colocamos em português isso, essa pegada. Ô André, e querendo ou não, né, empresariando, você negocia com o fornecedor, você é o cara de compras, você é o cara de vendas, você é o cara de marketing, de social finanças, media. Exato. Social media, ou seja, você é o cara que tem que ser tudo. E querendo ou não, esse background aí que a vida te deu, né? Essas pororocas aí, elas te deixam mais cascudo para enfrentar isso, né? E é cabeça de gelo, né? Sempre, porque empresariar no Brasil é algo complexo. Infelizmente, a gente tem aí as anomalias do mundo, né? Quem diria? E aí talvez aqui são mais os votos de amigo, né? Que você passou por uma pandemia, meu irmão. Agora, velho, pode ver o que for, né, cara? Restaurante porque na pandemia foi difícil. E por várias vezes a gente se falou durante a pandemia. Eu lembro que deu uma envergada assim, não só financeira, tá? Não estou falando da parte financeira, mas psicológica, né, cara? Sim. Porque manter, né, a saúde mental no meio de algo que não está em suas mãos... Mas o que você fez para manter essa saúde mental? Buscou ajuda, sei lá? Cara, eu busquei ajuda da família, principalmente da minha esposa. Estrutura, né? Então, né, assim, cara? Cai, né? Cara, você tá numa pandemia, você tem 20... Na época eu tinha Com 24 puta funcionários, tesão, né, com puta tesão, né? O negócio no começo. Indo bem, de repente o governador falou, terça-feira tem que fechar. Tá certo? Sim. Eu coloquei no lugar dele, cara. Pandemia terrível, você não sabe. Tinha vacina. Hoje é fácil olhar, né? Então foi um choque mesmo. Foi um choque psicológico, financeiro, de funcionários. E realmente dá uma caída. Eu dei uma caída. Ia parar um trem, né? A milhão, né? Falei, caramba, e agora, bicho? E aí, como que faz? Fudeu. Né? E aí a vida? Aí a família que resgata, que puxa, minha esposa, né? Meu sócio tem um sócio também. Falou, cara, vamos. Calma. E assim, nós somos em 3, né? Eu, minha esposa e um sócio. E cada um é diferente um do outro, né? Então, eu venho de um background de multinacional, de histórico, de ser frio, sabe? Não, isso funciona, isso não funciona. Decisões, ó, não é isso, pronto. Não, bem isso. Matemático, né? E minha esposa é professora, então ela é mais cativante com os funcionários, de conversar, dialogar. E meu sócio vem de uma área de comércio, mas familiar, né? Então, é outra pegada. Então, no fundo, a soma dos 3 se une. Legal. Cada um dá uma parte. Cada um dá uma parte. E assim, foi difícil, cara. Está sendo difícil e vai ser difícil. Apesar da pandemia ainda estamos na pandemia, mas melhorando, mas ainda está não terminou. Não terminou. Acabou. E o que aconteceu? Toda a parte bancária, né, cara, de um ano atrás, os empréstimos estão... A conta chega. A conta chega, chegou agora, porque deram boleto, carência. para o boleto não tem vírus. Não tem vírus, exatamente. O boleto ele chega. E mesmo que o movimento volte ao normal, não voltou ao normal. Mas que volte ao normal, entrou uma linha ali nova. Tem muita pororoca para surfar ainda. No seu custo ali chegou uma linha nova. Uma linha nova. Bom, que linha que é essa? Um sócio. Tem que saber administrar. É um sócio novo. Um sócio novo. Então, assim... O empréstimo bancário. Nesse período aí da pandemia, você então, teve que... eu vou ter que criar estratégias, soluções para compor essa base. Ô André, e eu lembro que você talvez no primeiro ano do bar você ganhou um título, ganhamos né? o prêmio, Como que é? Comer e Beber? Revista Veja, Comer e Beber, Bar Revelação, Bar Restaurante Revelação. Do caralho, velho. Parabéns. No primeiro eu não sabia ano, disso. Mais uma lição da Red Bull, né? Cara. De fazer bem feito as coisas. Então, assim, exato. Cara, isso, e esse histórico de empresas, de multinacional, é isso, né, cara? Fazer bem feito. Vamos fazer o certo. Não, e querendo bem feito. não Não dá para fazer? Então não faça. Exato. Então não faça, cara. Vamos ampliar. Não, dá para fazer? Não, então não faça. Parafraseando o Stefan, que parafraseava o Benjamin Franklin, né? O bem feito é melhor que o bem explicado, né, cara? Eu falo isso para os funcionários. Isso, exatamente. Quando começa, você fez? Não. Então,
Pronto, acabou. Exato. E várias frases, né, que você vai aprender, aquela no risk, no fun, né? Então, assim, você tem que ter um pouquinho de arriscar tanto isso serve para todo mundo, né, na sua carreira profissional, nesses momentos que eu virei a chave. Agora, por exemplo, nessa fase 2 de pandemia, eu já estou pensando em expandir, né? Expandir, ter outros negócios, até para ter alternativas para as pessoas. Também, né? Não pode acomodar, né? Então, assim, sempre pensar no próximo. Sim. Sempre falava quando fazia muitos eventos, qual o melhor evento seu? Próximo. O próximo. Próximo. Show. Próximo. O work hard, play hard. Né? Tem várias coisinhas aí. Bom, Andrei, cara, queria agradecer demais a sua presença. Foi muito, muito rápido. Tinha muita... Eu só fico de rabo de olho aqui no caderninho do Chico. Tem bastante coisa ainda, né? O Chico anotou muita coisa, cara. E mais uma vez... Até desculpa, mas nada que vocês não possam em Los Vaqueiros a gente continuar conversando, né? Exatamente. Continuar lá, né? Continuar lá, a gente vai terminar no bar, como toda boa conversa. Boa conversa legal, termina no bar. Mas, assim, exemplos aqui, vários exemplos você deu, mas paixão, né? Eu acho que é algo que está muito claro na tua carreira. Foi tudo feito com muito amor e paixão. Com certeza. E isso é um baita exemplo que você deixa aqui pra gente, que fica do outro lado ouvindo você. Não é à toa que você é considerado um monstro aí na área. Então, poxa, muito obrigado. E aí, cara, essa última partezinha aqui, você fala o que você quiser. A gente deixa pra você falar uma frase, dar um recado para alguém, dar um conselho para alguém, embora vários conselhos foram dados ao longo da entrevista, mas, cara, do bate-papo, né, melhor dizendo, mas, cara, fique à vontade aí nos últimos minutos para você... Mas antes de você... Desculpa, Chico. Não, porque eu acho interessante encerrar com você falando o que você quiser, mas também agradecer, e eu acho que... Não, então deixa eu agradecer também, não, Zé. Traduzir, eu que assim, agradeço você estar aqui. Né? Cara, assim, eu acho que o conteúdo é rico, porque... Demais. Assim, se você tem medo de tomar decisões, de fazer coisas, nem saia de casa, né? Exato. O medo inibe. Você tomou decisões desde sempre. Sim. Até na hora da escolha do militar ou não, ali você foi tomando decisões na sua vida. Sim. E até hoje você está tomando decisões. Quer dizer, não tenha medo. E se tiver medo, aquela história, vai com medo mesmo. Então, obrigado por dividir a sua história. Eu acho super rica. O marketing é fundamental, super importante. Você agregou muito para as empresas que você trabalhou. Muito. Imagina, e para nós que somos amigos também, você agrega muito, cara. Imagina, muito obrigado. E eu que agradeço vocês. E, cara, eu acho que eu vou somar as duas palavras que vocês falaram, até para dar. Cara, serve, não importa o cargo, a posição, a empresa, se é pequena, se é um negócio, faça com paixão, né? Então, assim, fazer com paixão aquilo que você fala, cara, eu acredito naquilo. E pegando você realmente, não tenha medo de apostar. Assim, eu falo, eu errei e assumo que eu erro. E erro ainda e vou errar. Pra cacete. Mas o importante é que você está preparado, fala, cara, eu vou seguir para esse caminho. Pode ser que ele chegue numa rua sem saída aqui. Mas se chegar numa rua sem saída, eu sei muito bem que naquela virada eu tomei a decisão de fazer. Vamos falar, jogar a culpa nos outros. É fácil, né? Joga a culpa no governador, joga a culpa no sócio, joga a culpa no cara. É fácil jogar a culpa. Mas por isso que eu não jogo a culpa, eu tento jogar a culpa em ninguém. Sempre assumo a responsabilidade. Falo, cara, deu errado porque eu tentei. Deu certo porque nós tentamos também. É isso. E assinar embaixo que vai, cara. Vamos que dá certo. E se não der, tenta de novo. Tenta de novo. É isso aí. Andrei. Antes da gente ir embora, Thiago, eu acho que vale a pena a gente reforçar a ideia do pessoal se inscrever no canal. Isso. Se você chegou até aqui... Canal. Se você chegou até aqui, se inscrevam no canal para ficar legal. Curtem Instagram, Spotify, Amazon Music, YouTube. E aí, aproveitando para fazer um merchan do teu bar, André. Qual que é o @ dele? @Los Vaqueiros Espeto Bar. Espeto Bar, lá em Campinas, excelente.
né? Super recomendo. Boa. É um preço justo, né? Atendimento com atendimento qualidade. top, produtos de qualidade. Insumos de qualidade. Tem o smoke lá, o brisket, nossa costelinha, senhora, então, tá maluco. venha para Los Vaqueiros experimentar um defumado. Aqui, André, nessa aqui, ó. Nessa aqui, desculpa. Venha para Los Vaqueiros experimentar comida defumadas do sul dos Estados Unidos, hein? É boa, velho. André, muito obrigado, Eu que viu, agradeço parceiro? a vocês. Deus te abençoe aí. Valeu, pessoal. Chicão, vida que Vida que segue, segue. moçada. Um Abraço.